Oi, gente. Graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todas e todos. Feliz com com tantos motivos, né? De celebrar esse encontro de hoje e os próximos encontros que já estão sendo posicionados em nossa agenda. Mateus, também agradeço muito por nos conduzir a esse momento de adoração, na presença de Deus, com esse sopro pentecostal abençoador em nossas vidas. É sempre muito bom poder se colocar à disposição desta experiência de se aproximar de Deus através das canções. Reforço o que a Fernanda disse e agora, especificamente para quem nos acompanha pela internet, pelo YouTube ou Spotify, que no dia 17 nós teremos a nossa última celebração do ano e você está convidada para participar com a gente. Há uma mesa de celebração de tudo que nós vivemos nesse ano e também de memórias, né, que nos encorajam para um novo ano, uma nova perspectiva que está por vir. Que você possa reservar esse dia na sua agenda e estar conosco. Eu quero pensar algumas coisas com cada um de vocês. E talvez iniciar fazendo uma pergunta. O que te trouxe aqui? O que é que te trouxe aqui, nesse lugar? Foi um convite? Foi a curiosidade de conhecer esse espaço, as pessoas? Foi por uma busca de uma nova experiência? Foi pela vontade de passar por um tempo de fé, de reativar, né, a sua espiritualidade? O que é que te trouxe aqui? Você que nos acompanha pela internet, onde quer que você esteja, ou no momento que você esteja, como essa mensagem chegou para você? Alguém compartilhou um link no grupo? Você chegou pelas redes sociais? O que é que te trouxe aqui, nesse espaço-tempo? O que é que te trouxe aqui? Então, uma busca de reflexão sobre essa pergunta. E eu quero convidá-los a abrir a Bíblia, se possível, ou nos acompanhar na tela, a leitura de Hebreus. Hebreus, capítulo 12. Eu vou ler o primeiro versículo de Hebreus. Hebreus 12, 1. É o texto da nossa reflexão a partir dessa pergunta. Em Hebreus 12, 1 diz assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Agora eu peço para que você tenha atenção na minha próxima leitura, porque ela vai ser um pouco diferente do que você leu aí na sua Bíblia, porque é a versão da Bíblia, a mensagem do autor Eugene Peterson, que ele diz a mesma coisa, só que em outras palavras. Ele diz assim: percebem o que isso significa? Todos esses pioneiros iluminando o caminho, todos esses veteranos nos encorajando, vocês conseguem perceber? Significa que o melhor a fazer é continuar. Livre-se dos acessórios inúteis. Comecem a correr e nunca desistam. Oremos. Feche seus olhos, se possível. Nós te louvamos, Deus. Obrigado por esse tempo, por esse encontro, por cada uma dessas pessoas aqui presentes e as pessoas que nos acompanham em diversos lugares. Que a sua graça, Senhor, nos acolha, que o seu amor nos proteja, nos fortaleça, e que a sabedoria que vem do alto nos encontre,
nos dando a oportunidade de ouvir a sua voz, para compreender os seus textos, compreender também a sua santa vontade. Ajuda-nos a compreender a sua vontade e fazer com que ela seja exercitada em nosso cotidiano de vida. Que nós possamos conduzir as nossas ações a partir daquilo que o Senhor desejou. Ajuda-nos. Esse é o nosso pedido com profundo agradecimento. Fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Todo final de ano a gente fica com uma sensação de cansaço. Eu não sei como você chega aqui, mas eu acho que compartilho um pouquinho desse momento, né? Me sinto um pouco cansado, porque nós tivemos um ano muito agitado, com uma agenda sempre muito urgente. Então foi um ano de muito trabalho, um ano de muito estudo, de muitas conexões, de muitas construções, né? E eu sei, né, convivo um pouquinho com cada um de vocês, eu sei que vocês também estão no corre, estão no trabalho, e a vida também exige de nós muitas urgências, e eu penso que, assim como esse cansaço me atravessa vocês de alguma maneira. O fim de ano é sempre aquela coisa, né? Começa a surgir as novas agendas, algumas delas foram postas aqui para nós no início dessa reunião, e aí a gente fica pensando nos presentes, a gente fica pensando nas festas de fim de ano, nós pensamos no churrasco, eu sou desses, a gente pensa no panetone, também sou desses, mas também a gente pensa no cansaço, muito cansaço, para cumprir essas agendas e até mesmo para a forma como nós nos posicionamos a partir dessas pequenas agendas que às vezes também nos pressionam. Porque nem toda festa a gente quer estar. Nem todos os encontros a gente vai conseguir cumprir. Né? Há lugares que eu gostaria de estar, mas eu não vou conseguir estar, porque a gente nem sempre vai dar conta. E a gente vai precisar também se respeitar. Respeitar a nossa agenda, a nossa saúde emocional, a nossa possibilidade de estar nos espaços e performar sobre eles. O cansaço, e muito cansaço. Essas muitas coisas, elas mexem de maneira radical com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. E o fato é que nós estamos aqui, no meio de novembro, gente. Nós estamos falando de encerrar o nosso ano com as festividades no dia 17, e hoje é dia 19, certo? Menos de um mês. Em menos de um mês nós encerramos nossa atividade anual com uma celebração, mas sabe, 24 bate na porta, está chegando. E aí, né, com certeza a gente vai ligar a televisão ou Spotify, aquela música de Natal, né? Sempre te provocando. O que você fez? É Natal. O que você fez? Né? Chegou o final de ano. O que você produziu? Sempre desafiando a gente, né, a saber o que fez, ou o que vai fazer, ou como ou fazer a contabilidade, né, o resultado de mais um ano que está terminando. E sobre um levantamento de alguns dados que eu busquei, é natural que o estresse aumente, especialmente nesses 2 meses do ano. O estresse ele aumenta de maneira proporcional ao final do ano. Novembro e dezembro são os meses que mais impactam a nossa saúde emocional, focando especificamente nesse estresse, né, que a vida nos traz. E diante disso, eu queria refletir com vocês e convidá-las a serem pessoas ousadas. Ousadia. Convidá-los e convidá-las a serem mais ousados. E essa ousadia, eu penso que é importante também dizer
que ela pode ser compreendida de diversas formas. Quando a gente fala de ousadia, ou quando você diz que uma pessoa é ousada, ela pode ser uma pessoa, como eu estou tentando produzir no seu coração, o desejo de você ser ousado ou ousada no sentido de arrojo, né? Uma pessoa arrojada, uma pessoa corajosa. Ousadia nos termos da coragem, né? De se colocar à disposição da vida e se colocar à disposição dos eventos que nos desafiam, do futuro, do porvir, ousados nesse lugar, nesse sentido, porque a ousadia também ela pode ser colocada num termo que é assim, uma pessoa ousada é uma pessoa atrevida, né? Uma pessoa ousada é uma pessoa que age com falta de respeito. Às vezes a gente pensa e coloca a ousadia nesse lugar. A ousadia pode ser compreendida como uma pessoa imprudente. Então não é nesses termos o meu convite. Não estou chamando vocês para serem pessoas imprudentes, não estou chamando vocês para serem pessoas irresponsáveis, agindo com falta de respeito e com atrevimento. Não. Eu quero que vocês sejam ousados e ousadas dentro da perspectiva desse arrojo, porque quero desafiá-los e animá-los a vencer. Vencer as etapas, as dificuldades, né? Os posicionamentos, né? Que travam a nossa vida. Então, quero que você saia daqui encorajada para os desafios que vão compor o restinho desse ano. Que você saia animada, que você saia animado. Que Deus possa restaurar no seu rosto um novo sorriso, uma possibilidade para um novo olhar. Ousadia. Falar de ousadia é, de fato, para mim, incentivá-los e incentivá-las a vencer as etapas, especialmente as que estão mais próximas e que estão ao nosso olhar. E o nosso foco, às vezes, fica limitado com medo, achando que a gente não vai conseguir, que as metas não vão ser batidas, que as resoluções que você tinha tratado para o ano de 2023, elas não aconteceram. Se você é uma pessoa como eu, que tem mantido a prática de fazer uma listinha de desejos, de vontades, né? Eu assumi essa prática mais ou menos uns 5 anos atrás e sempre sento com a minha esposa e vou tentando fazer algumas coisas assim de projeções para o futuro, né? E nem sempre eu consigo ticar, né? Aquilo que eu sonhei, aquilo que eu desejei. Mas isso não me faz ficar para baixo, né? Porque se não houve a possibilidade, poxa, eu não quero deixar que esses sonhos sejam, né, ultrapassados, a não ser que eles devam ser, né, retirados da lista. Porque às vezes a gente acha que está sonhando certo e sonha errado. E aí Deus vai ajustando os nossos sentimentos, as nossas vontades, inclusive também os nossos sonhos. Então, se abra para essa possibilidade de vencer na vida, não nas categorias, né, que a nossa sociedade impõe, mas vencer nos pequenos desafios que a vida nos dispõe, para que você possa se arriscar. E aí, nesse lugar de ousadia, de arrojo, de gente que age diante das dificuldades, das tormentas, com muita bravura, com muito brio, né? Com honra, com capacidade de desbravar os desafios com dignidade, com valor, com amor próprio, com cuidado, né, com as suas emoções, com a sua saúde. Eu penso que é nessas categorias que eu estou tentando trazer um pouquinho das nossas reflexões a partir do que o texto bíblico nos traz. Tem de bom ânimo. Você está cansada? Está cansado? Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo e seja arrojada, seja valente. Você está cansada, você está sobrecarregada, seja valente. Receba esse sopro suave, divino, no seu coração, no seu espírito, para que a sua vida seja vivificada, né? Renovada,
transformada para um novo. Para um novo que, inclusive, não está posto à sua própria perspectiva. Deus pode te surpreender com algo especial, com algo novo, com um presente. Se permita ser presenteado por Deus. Ânimo. Tende bom ânimo. Ousadia para você se permitir. Ousadia para você, inclusive, se permitir a ser examinado. Fazer o seu autoexame e ser examinado, examinada. Se permitir ou se encorajar a se despir de todos os preconceitos. Inclusive, nós estamos em novembro, né? Novembro azul. Despir-se dos seus preconceitos, para que você se permita ser examinado. Se permita ser examinado em várias perspectivas, em várias categorias, porque eu quero e oro para que você também queira que outras pessoas possam cuidar de você. Em tempos que nós somos motivados em fazer muita autorreflexão, autoanálise, autoajuda, parece também um caminho, uma jornada muito solitária, porque é sempre a gente que tem que tentar se definir, se entender, se compreender, essa autoajuda, autobusca de encontrar a si mesmo. Pode ser uma jornada muito solitária e eu acredito que ela não pode ser cuidada somente nessa perspectiva. É se permitir a ser ajudado, especialmente pelos nossos amigos espirituais. Como é bom ter amigos. Como é bom cultivar boas amizades. Como é bom cultivar amizades com quem nós podemos confiar, trocar ideia, conversar e fazer um balanço, né, das nossas questões, das nossas resoluções ou não resoluções. Como é bom ter alguém para a gente ter um papo sério, fiel, responsável, cuidadoso. Como é bom poder conversar com uma pessoa e ouvir as críticas. Eu tenho uma pessoa que faz muitas críticas ao meu respeito. Eu amo essa pessoa. E ela é a pessoa mais importante da minha vida. É bom você ter alguém que faz críticas ao seu respeito. Críticas construtivas. Porque a pessoa que faz críticas, ela está propondo, especialmente as pessoas que te amam, óbvio, está propondo para você um caminho de solidez, para que você não desorganize sua mente, o seu emocional. Como é bom ter alguém que você possa partilhar até mesmo os seus medos, as suas falhas, as suas fragilidades. Nós precisamos de amigos espirituais. Nós precisamos cultivar as nossas relações e se permitir ser examinado pela nossa família. Mas não para por aí, nós precisamos também nos permitir a ser examinados pelos profissionais da saúde, pelos psicólogos e psicoterapeutas. Se permita, ouça o que ele tem a dizer, ouça a se permitir também a aceitar o diagnóstico e fazê-lo com rigor. Porque às vezes, meus irmãos, um remedinho já melhora o seu humor. Não fica com preconceito com essas coisas, não. Pare de se preocupar. Às vezes a gente precisa só de um remedinho para organizar o nosso humor. E um psicólogo, um psicoterapeuta pode te receitar isso. Não se automedique, mas busque, né, um profissional da saúde, um médico que pode te orientar para eliminar dos seus caminhos os estresses, as tensões. Eu tenho me desafiado e me colocado à disponibilidade de me permitir para que outras pessoas possam acessar e me ajudar. E quero encorajá-la a fazer esse mesmo exercício para que a gente possa também ser cuidado.
Então, quando eu falo de autocuidado, eu falo sim que a gente precisa sempre se perceber, se entender, mas não com uma característica de ficar depreciando a nossa existência, entende? Não com uma característica de fazer uma autoavaliação e começar a se depreciar. Ah, eu sou assim, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho força, eu não tenho capacidade, eu não tenho... Sabe? Isso aí só vai deixar a gente para baixo. Esse lance de autoavaliação, ela é importante, mas ela é perigosa, porque ela pode nos levar num lugar que a gente acaba não se amando mais, não se respeitando, ou se colocando num lugar de profunda depreciação da nossa experiência de viver, né? E eu não quero que a experiência da autocrítica, do autocuidado, da autoavaliação seja para vocês esse lugar de tensionamento, né? E de fragilidade das suas emoções. Pelo contrário, eu quero que você faça, sim, os seus autoexames, mas se permita também ouvir as vozes que estão à nossa volta, especialmente as vozes seguras, né? Falo dos profissionais, é bom ter um amigo, é bom ter um pastor, é bom ter uma pastora, é bom ter um amigo espiritual, uma amizade que está preocupada com você e que se dispõe tempo para que essas trocas sejam de fato relevantes. Nós não estamos sozinhos, temos nossos erros, temos os nossos defeitos, passamos pelas nossas dificuldades, mas a gente não precisa passar pelas nuvens carregadas, a gente não precisa passar pela tormenta da vida sozinho. A gente precisa estar junto. E como comunidade, eu quero propor para vocês a experiência da coletividade. Estar aqui é a oportunidade de experimentar a coletividade. É a oportunidade de experimentar estes afetos. É a oportunidade de nos permitir ouvir o que as pessoas têm a saber ao nosso respeito. E produzir dentro dessa experiência um espaço seguro, porque é o que nós queremos ser. Aqui não é ambiente para fofoca. O que a gente ouve aqui, a gente guarda aqui. O que acontece em Vegas, fica em Vegas. É tudo sobre nós, com muito cuidado. Não pode ficar espalhando por aí. Porque seres, pessoas são sagradas. Histórias, vivências, fragilidades, todas estas partilhas que nós estamos desenvolvendo aqui são sagradas, né? Então, tenha cuidado como você interage e desenvolve as suas relações. Eu já me afastei de muita gente que não tem essa capacidade de produzir espaços seguros. E tenho me colocado à disposição de me relacionar com pessoas que produzem esse lugar seguro, esse abraço seguro, esse abraço acolhedor e essa experiência, essa oportunidade de poder nos acolher. Há uma história que eu li há muito tempo, eu acho que eu já até compartilhei com vocês, que falava de um barco. Um barco que estava com muita dificuldade na navegação. E os marinheiros, entendedores do assunto, pediram um check-up, fizeram uma manutenção na parte mecânica, no motor daquele barco. E fizeram com muito rigor, né? Trocaram lá todas as peças que estavam comprometidas, a ferrugem, fez a limpeza ali, a lubrificação daquele motor, fizeram os testes e falou, finalmente esse barco vai voltar à ativa, né? Porque é esse processo de autorreflexão, de autoanálise, né? O marinheiro olhando para o barco assim, falando, olha, ele precisa de uma pausa para resolver esse motor. E aí ele faz todo esse processo. Quando esse barco volta ao mar e vai para a atividade, parece que não resolve. O barco continua com o mesmo problema. E os marinheiros começam a se perguntar por que é que esse barco não está conseguindo navegar com a mesma fluidez. Porque antes nós tínhamos uma justificativa, tinha que fazer o check-up do motor.
Agora que eu fiz o check-up do motor, o barco continua lento, continua sem fluidez. O que está acontecendo? Até que um marinheiro experiente estava passando e olhando a dificuldade daqueles outros marinheiros em tentar resolver a situação daquele barco, disse para aqueles companheiros: tirem o barco da água. E eles ficaram, relutantes a tentar entender o que ele estava dizendo, mas eles fizeram assim. Tiraram o barco da água. E quando o barco saiu da água, toda a parte de baixo do barco estava com cascas e acúmulos das algas, da sujeira marítima. Ela estava grudada no casco. E o problema não era só a revisão do motor, era porque na parte que estava escondida ali havia muita sujeira. E todos eles se mobilizaram a raspar o casco e tirar toda a sujeira daquele barco. Por fim, o barco, quando chega e volta ao mar, ele volta a ter a sua fluidez, a sua leveza e consegue navegar. Por que eu me lembro dessa história? Porque ela fala muito da gente. Fala muito de formar um exemplo a partir desse exercício que eu estou tentando produzir com vocês, numa reflexão do que é uma autocrítica, uma autoanálise, um autocuidado, e como é importante a gente também se permitir a ter uma revisão externa, um olhar externo, uma percepção de alguém confiável, que pode trazer para nós a possibilidade de visualizar aquilo que nós não estamos visualizando e se propor a ajudar até arrancar a sujeira do casco. É um desafio. E é por conta disso que eu peço para que vocês sejam todos e todas ousados. A ousadia nos leva a esse lugar, a esse momento que nós precisamos, sim, fazer essa análise, mas a voz das pessoas que nos cercam podem ser muito importantes. E aí eu vou para Mateus 16:13, que o próprio Jesus faz isso. Jesus chega para os discípulos e pergunta para eles assim, ele vai para a vila de Cesareia de Filipe, e em Mateus 16:13, Jesus pergunta para os discípulos: o que o povo anda dizendo a respeito do Filho do Homem? O que é que as pessoas estão dizendo ao meu respeito? O próprio Jesus chega para os discípulos e pergunta para eles: o que estão dizendo por aí a respeito de mim? Eu gosto desse momento de Jesus, porque, de alguma maneira, ele desafia os discípulos a saber o que estão dizendo a respeito dele, e também desafia os discípulos a entender o que estes discípulos que estão mais perto dele entendem ao seu respeito. E existe uma percepção muito diferente, porque as pessoas que estão distantes de Jesus, elas dizem: Jesus é um profeta, ele é como algum homem especial, algum ser especial que está no meio de nós. E Jesus fala: é isso que eles pensam de mim? Mas e vocês, o que vocês pensam? E esses discípulos, naquele momento que há uma revelação, que Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Há uma percepção diferente de quem está perto. Porque quem está perto vai compreendendo um pouquinho mais a respeito de nós. Há momentos que nós precisamos parar um pouco, meus irmãos. Há momentos que a gente precisa raspar os cascos. Por mais difícil que seja, há momentos que a gente tem que dar uma pausa. Há momentos que a gente precisa se cuidar. Ou se permitir que alguém raspe os cascos. Não é um exercício legal, mas é um exercício necessário. Necessário.
Porque algumas coisas que estão no nosso coração, na nossa mente, parecem boas, parecem deliciosas, parecem maravilhosas para você. Mas não é. Na real, elas não prestam. Não são boas, não são saudáveis. Produzem doenças. E, inclusive, destroem relacionamentos. Tem coisas que parecem boas, mas são perigosas. Então, a primeira coisa que eu sugiro é que você se abra para esse processo, ou para esse exercício de cuidado do seu coração, da sua saúde e também das suas emoções. Tem muita coisa que você gosta, que você fica aí todo deslumbrado, deslumbrada, que, é horrível. Livre-se dos seus pecados de estimação. Sabe aquele pecadinho de estimação que você tem? Livre-se dele. Não é bom. Só te prejudica. Impede o seu avanço. Sabe aquele vício gostosinho? Sabe aquele vício gostosinho? Gente, a gente vai ter que tomar uma decisão em algum momento. Me responda uma pergunta. Quanto tempo você tem? Você sabe quanto tempo você tem? Eu vou te dar uma sugestão de resposta que eu aprendi com um dos meus mentores. Quem não sabe quanto tempo tem muito pouco tempo. Livre-se dos pecados de estimação, dos vícios gostosinhos, porque a gente não sabe quanto tempo a gente tem e a gente precisa se cuidar. A gente precisa se cuidar. Tem horas que a melhor coisa para fazer é a gente reavaliar a nossa vida, reavaliar os nossos relacionamentos, importante, reavaliar os nossos relacionamentos, entender por que e como a gente chegou nesse ponto. Como a gente chegou nessa fase, nessa situação. E o que é preciso fazer para que mude. Como que o meu relacionamento chegou nesse ponto? Como que o meu relacionamento chegou a essa situação, sendo que eu não imaginava viver? Tem horas que a gente vai precisar também fazer uma análise das nossas relações. Porque em vários momentos é preciso mudar. Em vários momentos a gente vai precisar falar assim, o que eu fiz ou o que eu preciso fazer para voltar para aquele primeiro amor, para aquela paixão que eu tinha e que nós tínhamos um com o outro. Aquele carinho, aquele cuidado, aquele tempo de diálogo, de conversa, aquela vontade de estar perto. Por que ela está sumindo? A gente precisa fazer essa análise das nossas relações. E tentar produzir a partir daí a possibilidade de ter um relacionamento, ou reativar o nosso relacionamento para uma experiência mais saudável. Leva tempo. Vai precisar de algumas limpezas, algumas cascas vão precisar sair do casco. Mas é importante, meus irmãos, renovar a relação. E o tempo para esse cuidado também é importante. Agora eu finalizo com uma última pergunta, que é muito parecida com a primeira pergunta que eu fiz. Eu perguntei no começo, o que é que te trouxe aqui, lembra? Agora eu pergunto, o que é que você trouxe para cá? Ah, Rafa, eu trouxe um motor aí bem enferrujado, precisando de lubrificação, cansado, sobrecarregado. Estou precisando de uma reavaliação aí, mudar algumas peças. Eu estou assim. Ou você pode ter chegado aqui falando, não, eu estou bem, o motorzinho está legal, lubrificado, fortalecido e tal. Mas talvez você não se permitiu para fazer uma análise externa, né?
Mesmo fazendo todo esse levantamento, ainda me sinto cansado, sobrecarregado. E às vezes é um pouquinho do casco aí que a gente não consegue ver. E Deus nos convida para uma experiência de leveza. Deus nos convida para uma experiência de leveza. Hebreus 12, 1, a parte B desse verso que nós lemos, diz: livremo-nos de todo peso que nos torna vagarosos. Livremo-nos de todo o peso do pecado que nos atrapalha. E corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Se você não olhar para dentro, não será possível. Se você não permitir que outras pessoas te ajudem, não será possível. E o texto nos incentiva a nos livrar de toda essa gordura extra, sujeira extra, peso extra, dos pecados parasitas. E nos convida a correr. Correr. Ai, Rafa, eu estou cansado, você quer que eu corra? Correr aqui, meus irmãos, não é maratonar no sentido, né? Mas é correr na ideia de continuar. Se colocar à disposição da ação que a vida vai nos propor. A gente não foi chamado para ser água parada ou para ficar parado. O desafio da vida é esse viver de processo constante. Para ter uma vida relevante, a gente tem que se permitir também a continuar. Então, se fortaleça. Dentro dessa perspectiva, desses cuidados que eu estou tentando propor aqui para um começo de conversa. Para a gente começar, meus irmãos, um 2024 melhor. Com mais energia, com mais motivação e com capacidade também. Porque quando a gente está nesse processo de leveza, a gente também se respeita, projeta o tempo, o momento e os cuidados necessários de maneira mais consciente, né? Então, se permita essa possibilidade, livre-se de todos os ressentimentos, se perdoe e perdoe as pessoas, libere o perdão. O perdão dá sentido para a vida. O perdão faz a gente ficar mais forte, mais leve, mais livre. Perdão é importante. E livre-se da apatia. Livre-se da apatia e ouse viver. Ouse experimentar o sabor de viver. A beleza de viver. Ouse também sonhar. Sonhe. Sonhar é bom. Eu sempre fui sonhador. Sempre sonhei. E é por isso que é bom também a gente ter alguém forte na caminhada. Porque às vezes eu sonho demais. E aí tem alguém que me puxa e fala... Oh, a Fê fala assim, Rafa, dá uma segurada. Mas ela também tem os sonhos dela e a gente se ajuda. E projeta muitas coisas de maneira conjunta. E o que a gente está fazendo aqui coletivamente é produzindo sonhos. Eu tenho um sonho com cada um de vocês para 2014. De verdade. Ou 2024. Meu Deus. Desde 2014 eu sonho com vocês. E tenho um sonho especial, de fato, para 2024. Tenho um sonho coletivo. Eu tenho um sonho de igreja. Eu tenho um sonho de amizade. Eu tenho um sonho de relacionamento. Tenho um sonho de comunhão, de mesa, de partilha. E eu não consigo visualizar esse sonho sem vocês. Por isso, convido cada um de vocês a essa experiência de partilha e de ousadia, para que a gente possa construir tudo isso juntos. Em nome de Jesus. Você pode sim sair daqui com uma vida diferente,
se levantar e se propor para essas mudanças. E é hora de se levantar. De novo. Outra vez. Porque a gente se levanta muitas vezes, né? A gente cai e se levanta, cai e se levanta. Então, outra vez, levante-se. Levanta e anda. Erga sua face. E se permita para que Deus restaure o seu sorriso. O seu brilho no olho, com fé, com disposição, com ousadia. Que Deus nos abençoe. Quero orar com você. Feche seus olhos. Obrigado, Deus, por essa fala. Obrigado, Deus, por esse cuidado, por esse abraço, por intensificar essa relação contigo, pela motivação para a vida, para viver. E tudo que precisamos e contamos é com esse teu amor, com essa tua graça, porque ela nos conduz. É ela também que vai fazer com que as pessoas certas se apresentem diante de mim, diante de nós, para que nós possamos juntos sermos todos fortalecidas e fortalecidos. Ajuda-nos nesse processo de contribuição comunitária. A coletividade, a fluidez, os movimentos, a experiência dos nossos afetos, que elas sejam tocadas pela harmonia e pelo movimento do sopro da Ruá Divina. Que o Espírito Santo nos conduza, nos cure e produza em cada um de nós a possibilidade de sonhar os sonhos de Deus e se permitir para que o sonho de Deus aconteça no meio de nós. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a comunhão com o Consolador Espírito Santo esteja sobre a vida de todas e todos. Sejam abençoados. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, com toda a graça, com todo amor e sortes e bênçãos. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Amém.